Tá. Só tem algumas... Bom dia, Maria Júlia. Bom dia, tia. Tudo bom, minha flor? Tudo. Quanto tempo? Oi, tia, bom dia. Bom dia. Quanto tempo eu não escuto a voz dessas crianças? Quantas semanas? 2 semanas sem aula. Mãe. O que é que a gente vai fazer? Meu Deus, quem é esse bebê? Quem é o bebê? Ei, tia. Oh, E próxima segunda já é feriado de novo. pois é. Aí, meus amores, eu quero combinar uma coisa com vocês. Na verdade, com os papais também, né? Com vocês, as mamães. Eu já até conversei com a coordenação e algumas atividades nós vamos responder, mas eu só vou corrigir numa aula que eu vou gravar. Hoje eu vou dar as 3 aulas e a gente vai ver mais ou menos onde a gente para o nosso conteúdo, que é para que eu possa saber como é que eu vou fazer para gravar essas aulas. E aí, principalmente em resolução de questões. Por exemplo, todo mundo está atento para mim, Maria Júlia? Atenção aqui para mim. Liguem as câmeras. Liguem as câmeras de vocês. Ótimo. Então, assim, ó, nós vamos ter a aula de hoje. E aí nós vamos vou fazer uma revisão do assunto, porque está com 2 semanas que a gente não tem aula, mas a revisão é a revisão rápida, tá? E aí a gente dá a entrada no conteúdo novo, e o que for de atividade para fazer correção, eu vou gravar a aula corrigindo essas atividades. Porque, como o Arthur falou, na próxima segunda-feira a gente já tem outro feriado, então são 3 aulas a menos. Juntando todas que nós tivemos, que nós perdemos, na verdade, já são 3 semanas, são 9 aulas a menos, para um conteúdo que está um pouquinho complicado de desenvolver. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, fiquem atentos. Nós vamos ter nossas 3 aulas hoje. O que for de atividade de correção, eu vou gravar a aula e eu vejo mais ou menos o que eu posso gravar sem que eu precise necessariamente da interação de vocês. Mas vocês não serão prejudicados em relação ao conhecimento. Tudo que eu puder explicar. E se vocês tiverem dúvidas, vocês têm livre acesso para falar comigo assim que vocês quiserem, certo? Entendidos? Pronto. Joinha, João Pedro. Raimundo Neto está com a câmera ligada, mas está escuro. Caleb, câmera. Está conectando o áudio. Maria Júlia deve ter caído. Então, vamos lá. Na nossa aula do dia 28/9, nós estávamos falando sobre pronome. Confere. Confere. Nossos conhecimentos sobre pronome. Aí a gente sabe que são vários tipos de pronome, a gente já falou sobre isso, né? Demonstrativo, do caso reto, oblíquo, possessivos, indefinidos, interrogativos, tudo é pronome. Mas agora, nesse momento, a gente está estudando só alguns tipos. E o que são os pronomes? Vocês lembram o que são os pronomes e para que servem esses pronomes? São palavras que substituem substantivos ou que determinam. Olha que coisa mais linda. Repete para a tia, por favor. São palavras que substituem substantivos ou determinam, indicando a pessoa da fala. Já Pronto. para outros, o pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Olha a pessoa lendo o que está no quadro, né? E se eu tirasse do quadro, como era que ia me responder? Assim como está dito aí no quadro, meus amores, para uns, são palavras que substituem o para uns é em relação às gramáticas, tá? Deixa eu até aumentar aqui a telinha para vocês. Tia, o que você já falou lá no início da aula? Maria Júlia, é que nós vamos... tem algumas atividades de correção que a tia não vai corrigir durante a aula. Eu vou gravar uma aula só de correção de atividade, porque nós vamos perder no total 9 aulas.
Já perdemos 6 por conta dos 2 feriados, né? Do dia 12, que foi o dia de Nossa Senhora Aparecida, do dia 19, que é o dia do Piauí, e na próxima semana, dia 2, dia de finados. Então, nós estaremos sem aula. Serão 9 aulas em que a gente vai ficar um pouco atrasado. Então, para compensar, eu vou gravar aulas de correção e gravar alguma aula que realmente eu precise falar sobre o conteúdo e que a gente não tem oportunidade de conversar aqui. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo a qualquer momento, tá? Certo? Tia, Oi. é para copiar esse negócio, esse texto bem aqui, o que é pronome? Já foi feito, meu amor. Tô só revisando porque tá com 2 semanas que a gente teve aula. Tá bom. Tá bom? Você já deve ter copiado no seu caderninho que você está acompanhando as aulas. Caleb, liga a câmera. Bom dia, Anthony. Bom dia, tia. Tudo bem, meu amor? Tudo. Graças a Deus. Vamos lá? Então, aqui, ó, em relação a esses pronomes que a gente já começou, eu vou revisar rapidamente. São palavras que substituem os substantivos ou os determinam, indicando a pessoa da fala. Ou a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Quando a gente falar de nome, a gente está falando de substantivos. E aqui, ó, o pronome, ó, sendo assim, o pronome ele pode ser assim chamado porque substitui o substantivo. As provas para passar vão ser retribuídas que dia? Não entendi, Maria Júlia. Você quer saber sobre a nota que você tirou na prova passada, é isso? Não, eu estou dizendo Ah, que dia para a prova que nós vamos passar, tá. Ó, se eu não me engano, a prova de vocês, a última prova que vocês vão fazer, que é a sexta e a oitava prova, aliás, sétima e oitava prova, se eu não me engano, é 23 de novembro. não vai ter férias, né? Claro que vai, depois das provas. Meu aniversário é dia 24, só para lascar. No início de novembro. Arthur, seu aniversário é dia 24? Só para lascar. Meu Deus, o que é isso? Por que, tião? Eu vou fazer um dia aniversário, outra prova. Não dá tempo nem descansar, pelo amor de Deus. Não, meu amor, a prova é dia 23, dia 24. Pois é, um dia depois do aniversário. Não, se seu Eu dormi aniversário... cedo. Arthur, se o seu aniversário é 24, é depois da prova. Pois é. E as provas vão terminar dia 23? Sim, Ou não, vão começar? vão começar. Ah, então explicado. Entendi, Arthur. Eu acho que é isso. Deixa eu só te confirmar aqui. Peraí, eu estava até olhando isso ontem. Falar em aniversário, eu tô doidinha para janeiro. Deixa eu ver bem aqui, Arthur. Eu te digo já, Eu já não é tá realmente isso. Eu Pelo tava... menos, e tia, pelo menos janeiro, não... Pelo menos janeiro não vai ter prova. Não, você vai estar de férias. Eu vou estar de férias. É, Arthur, meu amor. As provas são do dia 23 ao dia 27 de novembro. Pronto. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, sobre os pronomes. A gente já viu que os nomes, quando a gente fala assim, ó, substituir um nome é o substantivo. Jorge comprou uma bicicleta. E aí, na segunda oração, eu já não uso Jorge. Qual é o pronome que eu estou substituindo Jorge? Olhem para Ele, ele. Ele substitui que nome? Jorge. Jorge. Ele trabalhou durante um ano para conseguir economizar. Note que nesses 2 períodos, 2 frases, 2 orações, o pronome ele substitui a palavra Jorge, que é um substantivo. Substitui o nome. Aqui, ó, a gente viu esse, teus. Veja estes versos do pronome. Nesse daqui, ó, o ele é pronome do caso reto.
Quais são os pronomes do caso reto? São os pronomes que indicam as pessoas da fala. Quais são eles? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Pronomes do caso reto. Tudo bem? Lembrados disso? Maria Júlia, Raimundo, Anthony, João Pedro. Tudo bem em relação a isso? Até aqui tá tudo ok? Pronto. Aqui são os pronomes do caso reto. Nesses versos aqui, ó, do poeta Castro Alves. Não quebra teus elos, ô laços de fita. Teus, tá aqui, ó. O pronome teus determina, indica de quem são os elos. Ou seja, eles são do laço de fita. Além disso, teus acompanha o substantivo elos. Elos é aquela como se fossem as argolinhas que se juntam assim, ó. Estão vendo aqui? São os elos. Não quebra teus elos, que é justamente onde eles se seguram. A pessoa da fala ou do discurso indicada pelo pronome ele é a terceira pessoa do singular. E aqui a gente vai lembrar o seguinte, ó. Eu, tu, ele ou ela são as pessoas do singular. Ele, ó, eu, primeira pessoa do singular. Eu, tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, eu e vocês juntos. Primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Maria Júlia, levanta a cabeça. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Aqui a gente tem a variação em relação à pessoa, as pessoas da fala, e em relação ao número, singular e plural. Falando de pronomes do caso reto, que podem substituir, determinar ou acompanhar o nome, que é o substantivo. Tudo bem? Teus. Que tipo de pronome é esse? Teus. Pronomes que indicam posse. Quais são os pronomes que indicam posse? Quais são, meus amores, os pronomes que indicam posse? Pronomes possessivos. Deixa eu abrir aqui uma caixinha para a gente fazer uma coisinha aqui. Espera aí. Soraya chegando. Dessa forma, peraí, ó, bora aqui. Dessa forma, fica comprovado os conceitos mostrados no início da aula. O pronome é uma palavra que substitui, acompanha ou determina um substantivo, além de indicar as pessoas da fala que estão envolvidas na comunicação. A primeira pessoa é aquela que fala. Quem é a primeira pessoa aqui nessa aula? Você. Pronto, eu, pessoa que fala. A segunda pessoa, com quem eu estou falando? Nós. Pronto, com vocês, nós. E a terceira, de quem eu estou falando? Sobre o que eu estou falando? Pronomes. Pronomes, perfeito. Ótimo. Vamos aqui. Olha esse quadrinho aqui, ó. Estão lembrados desse quadrinho? Sim. É justamente sobre isso daqui que a gente está falando. Olha, as pessoas do discurso, as pessoas, pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Percebam aqui, ó. Pegar minha canetinha aqui, ó. Primeira pessoa do singular, eu.
No caso reto, é o eu. No caso oblíquo, mim, comigo. Para se referir à primeira pessoa do singular. Singular. Pronto. Segunda pessoa do singular. Tu, ti, contigo. Pronto. Terceira pessoa do singular. Ele, ela, Ela, ó, o, a, li, lhe, Espera ó. se, No consigo. caso reto, ele ou ela. Oblíquo. O, Ó, a, li, se, li, se, consigo. Perfeito. Aí a gente vai lá para o plural, no caso reto. Ó, primeira pessoa do plural no caso reto. Nós, E no caso oblíquo. convosco. Aqui, ó. Atenção aqui para tia. Esse daqui do caso oblíquo, ele não é tônico. Ele tem acento? Não. Ele não tem acento. É nos e conosco. Soraya. Bom dia, minha flor. Caleb, sua câmera tá com problema, Caleb? A câmera é o microfone, tia. Pronto, aqui tá o... Aí ele já ajeitou a câmera. Vamos lá. É que às vezes ele se vê no telefone, mas nós não vemos ele, a câmera dele fica desligada. Tá. Segunda pessoa do plural. Voz. Tá vendo aqui o acento? É tônico, voz. E lá no caso oblíquo, como é que fica? Vós conosco. Vos, não tem acento. Vos e convosco. Vou e convosco. Terceira pessoa do plural. Eles ou elas. Eles e elas. No caso reto. E no oblíquo? As, lhes, se, consigo. Tudo bem, meus amores? Anthony, tudo bem? Eu sei você vai ter que explicar para a Soraya, porque ela não vai entender nada. Essa aula aqui é só de revisão, eu já falei sobre isso. Verdade. Tá? A tia tá só revisando porque tá com 2 semanas que a gente teve aula. Ele vai fazer 3 agora. Não, aí, mas pelo menos tem esse intervalo aqui no meio, né, Arthur? Pelo menos tá tendo uma aula ou 3 aulas hoje para a gente não se aperrear muito. E tia, no projeto de bilíngue, tia, foi 1, 2, 3, 4, 6. Foi 6 aulas, não foi? Foi não, só foi 4. Não, 4 não, foi 6. Bora lá, ó. Então tá aqui, ó, essa parte aqui. E aí eu tava falando para vocês sobre esse daqui. Peraí. Que era para ser no Pronto. Google Meet. Os pronomes possessivos, que é o teus, né? Sim. Pronomes possessivos indicam uma relação de posse associadas a pessoas do discurso. Primeira pessoa do singular, meu, Minha, minha, meus e minhas. Segunda pessoa do Por que singular. é repetido? Por que é repetido? Por que está Mas- repetido, Maria Júlia? É mais esse daqui, o pronome possessivo. Aí meu, minha. Aí meus e minhas. Porque Só- tem o meu para o masculino. Só que Maria acrescenta. Júlia, deixa eu falar. Meu para o masculino, no singular. Minha para o feminino, no singular. Meus para o masculino, no plural. Minhas para o feminino, no plural. Eu tenho, digamos assim, ó, meu lápis. Mas aí eu tenho mais de um, meus lápis. Eu tenho canetas. Eu tenho uma caneta, minha caneta. Eu tenho mais de uma, minhas canetas, certo?
É a variaçãozinha para o singular e o plural, tá? Não é repetido, é a variação, a flexão que se tem, tá bom? A segunda pessoa do singular. Atenção, Maria Júlia, deixa a tia falar, porque você tem que prestar atenção no que eu tô falando, tá bom? Porque se você falar sozinho, você não tem atenção para o que eu tô falando. Segunda pessoa do singular, não é repetição, ó. Teu para o masculino singular, tua para o feminino singular. Teus para o masculino no plural, tuas para o feminino no plural. Terceira pessoa do singular, seu, sua, seus e suas, singular e plural, certo? Certo. Primeira pessoa do plural, tem um nós lá, ó, nós, eu vou usar nosso, nossa, nossos e nossas. Na segunda pessoa do plural, que tem o vós, vosso, vossa, vossos e vossas. Na terceira pessoa do plural, seu, sua, seus e suas. Tudo bem? Aí aqui a gente tem o Eu vou exemplo. no banheiro. Tudo bem. Aí aqui, ó, pronomes demonstrativos. A gente viu que os pronomes possessivos são os pronomes que designam, que determinam posse. Os demonstrativos, eles apontam pessoas, objetos, lugares e etc. Então, aqui, ó, pessoas do discurso. Esses quadrinhos aqui, é bom que vocês tenham esses quadros para que vocês não se percam nas definições, nos exemplos. Quando vocês forem assistir a aula novamente, vocês anotem, tá? Tudo bem? Pronomes demonstrativos apontam. Situação, ó. Atenção aqui, deixa eu abrir aqui vocês para mim. Quando nós estamos falando, deixa eu ver quem está prestando atenção aqui em mim. Arthur. O João. Ah, tá aqui o João Pedro. Eu achei que tivesse caído. Tá todo mundo aqui? Tá. Vamos lá. Quando a gente fala de pronomes demonstrativos, a gente fala de apontar pessoas, objetos ou lugares em relação ao espaço e em relação ao tempo. Quando a gente fala em relação ao espaço, a gente está falando de proximidade da pessoa que fala. Nessa situação, eu tenho a proximidade com quem eu falo, a proximidade de onde eu estou falando, de coisa perto ou de coisa distante. Exemplo, se eu estou falando de um objeto próximo de quem fala, que sou eu. Vou pegar aqui, ó. Aqui uma caneta. Atenção aqui para mim, ó. Uma caneta. Esta, eu vou usar esta ou essa para a caneta que está aqui na minha mão? Esta. Porque está perto de quem? De você. De quem fala. Isso. De você, eu que falo. Mas, deixa eu procurar aqui um objeto. A boneca que está atrás da Maria Júlia. Tem duas bonequinhas na cadeira. Não, só aqui uma. Pronto. Se eu estou apontando a boneca que está na mão da Maria Júlia, é esta boneca ou é essa boneca? Esta. Essa. Perto da Maria Júlia é perto da pessoa com quem eu estou falando. Esta é perto de mim que estou falando. Essa é próximo da pessoa com quem eu falo. Certo? Mas, se eu for apontar o sol que está lá no céu, eu vou usar este, esse ou aquele? Aquele. Por que vai ser aquele? Aquele sol. Por que vai ser aquele? Porque ele tá longe.
tanto da pessoa que fala, quanto da pessoa com quem eu falo. Tudo bem? Pronto. Oi. Eu não Ela acabou. entendi. Você tá aí e nós aqui. Certo. Aí nós estamos longe de você. Aham. Aí é o quê? O meu aluno, em relação a mim, Você tá em Teresina, aham. nós em Campo Maior. Você tá longe da gente, mas tá no telefone ou no computador. Eu estou no computador. Não tá no computador. É. No computador também. Alguns tá no telefone ou no computador. E tia, tem uma frase que determina tudo isso, sabe qual é? Entendi. Diga. Se A ele gente tá junto, mas separado. É, a gente tá junto, mas tá separado. Aí você tá em Teresina e eu vou pro maior. Augusto tá no telefone e no computador. Aí, Rapidinho, Maria Júlia, bora rapidinho. Você tá longe ou perto? Você Eu estou longe, é como o esse Arthur ou falou. esse? Eu estou longe, mas estou perto. Depende do ponto de vista que você está querendo usar, Maria Júlia. Por exemplo, Esta sua aquele? professora. Olha aqui, ó. Sua professora. Você fala daí para cá, sua. Eu sou sua professora. Vocês são meus alunos. Os pronomes demonstrativos vão mudar. Na questão do distanciamento, depende de como você tá. Então, se a sua mãe olha para mim, é aquela. Porque eu estou longe da sua mãe, longe de você. Tá certo? Certo, Maria Júlia? Aí agora aqui, ó. Em relação ao tempo, eu estou falando do ano de 2020, que é o ano corrente, o ano que nós estamos. Eu vou usar esse ano, este ano ou aquele ano para falar do ano de 2020. Esse ano, esse. Ó, para falar deste ano, do ano corrente. Esse ano. Esse ano. Olha aqui, ó. Aliás, vamos aqui, ó. De presente. Para falar deste ano de 2020. É este ou é aquele? Esse. Este ano que estamos vivendo está caótico. Este ano em que estamos vivendo agora, 2020, é o presente. Não é o ano que estamos vivendo? Sim. Este. Se eu for falar de 2019, é este ano de 2019 ou o ano de 2019 é esse? Esse, tia. Esse, que é um passado próximo. Pode ser do passado ou do futuro. Mas se eu falar assim, ó, o ano em que eu nasci. Qual foi o ano que eu nasci, que eu já falei para vocês? 24 e alguma coisa. 81. Você já tem 40 anos? Vou fazer ano que vem. Ave. Fazer ano que vem. Meu Então, pai tem 50. aqui, ó. Se eu vou falar do ano de 81, é esse ou aquele? Aquele ano, porque é um passado distante, remoto. Esses aqui, ó, nesse quadrinho que eu estou mostrando aqui para vocês, são os variáveis. Por que eles são variáveis? Porque eles podem flexionar. Este, esta, estes e estas, para o masculino e para o feminino, singular e plural. O isto não varia, tá? O isto, o isso e o aquilo não variam. Esse, essa, esses ou essas, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o chat se vocês estão conversando sobre a aula. Minha gente, é sobre a aula.
vocês só vão usar o chat para tirar dúvidas ou se vocês não tiverem com o microfone funcionando e quiserem saber alguma coisa sobre a aula. Não fiquem se distraindo com isso, tá? Eu tô comendo minha xeriguela. Pronto. O que eu tô falando sobre o chat? Maria Júlia, Anne Camila, né? A Maria Júlia sozinha, que a Anne Camila nem tá na aula. E Caleb. Maria Júlia, por que você tá usando o nome da Anne Camila? Ela bota o nome dos outros, tia. Boto não. Bota não. Porque um dia tu tava com o nome do João Guilherme e ele tava nem assistindo a aula. Pronto, meus amores. Ela tava doido. Porque tem vezes que ela bota o nome dela de alguma coisa, tem vezes que ela bota o nome dela e de outra pessoa. Pronto. Tem vezes que ela bota de outra pessoa. Em relação aos tipos de pronomes que a gente já viu e está só revisando. Tudo ok? Uhum. Quais são eles? Caso reto, Caso reto, oblíquo, possessivo demonstrativo e e demonstrativo. possessivo. Pronto. São esses os pronomes que a gente já viu e está só revisando. Então, a partir daqui, a gente já fez as atividades, né? Começou a fazer as atividades. Tá aqui, dos pronomes. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente já fez. Aqui também a gente já fez. Paramos aqui na página. 198. 198. Página 198. Maravilha. Coloque na página 198 do livro do terceiro bimestre ainda, para a gente dar a entrada aqui. Deixa eu ver o que tem no chat. 98, né, tia? É. O livro, João Pedro, o livro do terceiro bimestre, para a gente falar sobre isso, mas as próximas atividades de correção... Já fiz, tia, 199. Beleza. Todos fizeram? Antônio, você está com material, Antônio? Maria Júlia. Página 198. O super-homem, também chamado de Homem de Aço, veio do planeta Krypton. Seu pai, o cientista... A gente já fez essa questão. Uhum. Pronto. Então, vamos lá. 199 você ia corrigir. Aí aqui, ó, na 199 tem assim. Imagine... Tira esse quadrado do... Abaixa bem esse quadrado um pouquinho para eu poder ver a página, o número. 198 e 199, Maria Júlia. Deixa aí. Aqui embaixo tem assim, ó. Oliver ficou tão empolgado com o filme que resolveu escrever um texto para o jornal de sua escola, sugerindo que todos fossem ao cinema para conhecer essa aventura também. Não tá feito não, tia, olha aí. Veja o rascunho do texto que ele mandou para os redatores do jornal. Tia, não tá feito. Vai fazer agora. Vocês não podem perder o último filme do Homem-Aranha. Eu e Pedro achamos demais. A gente ficou paralisado com o terrível vilão Max Dillon, o Electro. Max Dillon levou um baita choque, virou um gerador de eletricidade humano e foi para o lado do mal. O Homem-Aranha enfrenta muitos perigos para acabar com a graça do Max Dillon. Vale a pena assistir. Depois que ele fez esse rascunhozinho aqui, um convite, né? Para que todo mundo fosse assistir. Aí vocês... Era uma coisa que era para ser em grupo, mas a gente está fazendo individual. Tá aqui, ó. Reescrever o texto. O que você vai fazer nesse espaço que tem na página 199, 198 embaixo. Reescrever o texto, eliminando as repetições. Uhum. Lembre-se que é possível substituir os termos que se repetem por pronomes
palavras equivalentes ou apenas eliminá-los. Pensar no pronome que possa substituir a expressão agente. Agente significa o quê? Que eu estou falando sobre quem? Eu tinha o que é bom pra botar no... Eu tinha Eu tô substituir explicando, por Maria nós. Júlia. Eu substituir por nós. Pronto, é isso que eu queria que você falasse. Alguém falasse sobre isso, ó. Eu tinha o que pra Agente. botar no homem de... Maria no- Júlia, eu estou explicando, meu amor, mas você não está prestando atenção. Você está apontando um lápis. Como você não está atenta, você não entende o que a tia está falando. Você está atenta só a apontar o lápis. Não adianta falar que tá prestando atenção, porque tá fazendo outra coisa. Bora lá. Tem esse texto em azul. Na página 198, Maria Júlia. Atenção. Tem o texto em azul, que foi escrito pelo Oliver. Vocês não podem perder o último filme do Homem-Aranha. Não é a quarta questão, é a primeira questão. Que primeira questão, Maria Júlia? Seu pai, não sei o quê. Isso aí já foi feito, Maria Júlia. Já foi feito há muito tempo. É só revisão. O super-homem, também chamado de homem de aço, nessas questões aqui, tem que voltar mais uma para poder... Tá aqui, ó. Ele vai pedir, Maria Júlia, para você pegar esses trechinhos que estão aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Lá no texto, tá vendo o texto? O super-homem, também chamado de homem de aço, veio do planeta Krypton. Seu pai, o cientista Jor-El, anunciou a iminente explosão do planeta, mas ele foi ignorado pelos governantes de Krypton. O bebê aterriza na cidade americana de Pequenópolis e é encontrado por um casal de idosos sem filhos que decidem adotá-lo. O sol amarelo da Terra dá superpoderes ao garoto, como a visão de raio-x e uma força ilimitada. Antes de aprender a voar, o super-homem dava saltos enormes. É que em Krypton a força da gravidade é mais poderosa ainda e seus habitantes precisam de mais força nas pernas para conseguir pular. Seu pai. Quem é o seu pai, Maria Júlia? É o Joel. Coloca no espaçozinho. Meus amores, nossa aula aqui está acabando e a gente volta daqui a 20 minutinhos para dar continuidade e começar um assunto novo. Ele é o super-homem. Seu pai é o pai de quem? Adotado. A gente volta já já para concluir essa correçãozinha e começar o assunto novo, tá? Tchau. Cheiro.